eu trabalho hoje com imigrantes, então eu vejo muito esses padrões de crenças e emoções que se repetem por conta de hoje tá vivendo uma vida melhor do que a família tá no Brasil, daí acha que tem que mandar dinheiro para ajudar a família. Entendi. Pessoas que não sentem que pertencem na Austrália, então acha que tem que viver aquela... Tem até uma parte da psicologia que fala a síndrome do vira-lata. Então você acha que para sempre você é imigrante, você pode pegar o visto, a residência, o passaporte, mas tá ali ainda na labuta, trabalhando de coisa que não gosta, porque você acha que é aquela jornada do imigrante que é o que você tem que passar. Então, tem várias dessas crenças que a gente vai carregando que se a gente não para e olha de estar melhor do que a família, de ser imigrante, de merecer, de falar assim, não, mas eu passei por vários perrengues e eu mereço coisas melhores hoje. Sim. De se reconhecer, de ter autoconfiança. Tudo isso está relacionado ao dinheiro. Só que a pessoa acha que eu preciso aprender a investir, eu preciso abrir um business diferente, porque esse que eu escolhi é o errado. Quando, na verdade, é o comportamento dela. É o comportamento, a emoção, como ela se relaciona com a vida financeira especificamente. E esse relacionamento, ele vem de um contexto. Sim, de toda então, uma história, de né? tudo que você presenciou na sua infância. Como que você viu seus pais se relacionando com dinheiro. O que você aprendeu sobre isso. Total. Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com uma convidada que veio de Queensland só para o podcast. Laura Cacau, como é que você está? Tô ótima, uma honra estar aqui. Obrigado. Você realmente é a única convidada, porque assim, quando o pessoal vem para Sydney e grava comigo, geralmente eles não vêm para o podcast, eles vêm para alguma outra coisa, né? E aí encaixam um podcast. Entendi, então você está se sentindo, né? Tô me sentindo. Você é a primeira convidada que veio exclusivamente não, né? Porque talvez a gente vai no evento da Rê, né? Não, talvez não, a gente vai da Rê do Bruno mais tarde. Mas o evento é só um detalhe. Foi só ali uma coisa que aconteceu no meio do caminho. No mesmo dia. Olha só, obrigado por ter vindo. Mas é uma honra estar aqui, Daniel. Admiro muito o seu trabalho. É recíproco. Gente, antes da gente começar esse bate-papo, eu vou apresentar os nossos patrocinadores. Estamos aqui com a Musolab, que acabou de sair da tela. A Musolab, que é um estúdio de música que fica aqui no Inner West, perto da estação de Sydenham. Um estúdio de 2 brasileiros, bem bacana. Você lá encontra 2 salas para gravação de música, você para ensaiar, fazer voice-over, gravação de clipe, etc. Também um espaço criativo, caso queira gravar um podcast. Então é um espaço bem bacana e conveniente também, porque é do lado da estação. E você marcando, agendando com eles através do site musolab.com.au, usando o código EKO23, você consegue $20 de desconto na reserva. Fechou? Então marquem lá vocês que estão querendo ser rockstars, querendo fazer uma apresentação, alguma coisa aí, façam um ensaio lá. Também estamos com a Follow Us Intercâmbio, que é a agência de intercâmbio que nos acompanha aqui desde o início da 2ª temporada. Então, a Follow Us está com a gente. E agora eles estão com uma promoção em outubro. Então, a promoção de 5 meses de intercâmbio, todo o suporte, desde o Brasil, aqui na Austrália também, tem recepção, café da manhã de boas-vindas da Follow Us, etc. A partir de 11.750, sujeito à variação cambial, tá? Então, agendem uma reunião com eles, eu vou deixar o link aqui, para vocês fazerem uma reunião, tirar todas as suas dúvidas sem nenhum compromisso. Eles vão ajudar, porque o intercâmbio é um processo bem bacana, mas envolve muitas dúvidas, incertezas. Então, eles oferecem todo esse suporte. Então, agendem uma reunião. E vocês, fechando com eles, com uma escola parceira deles, vocês conseguem até $400 de desconto, dependendo da escola. E também a Grab and Go, que é do Bruno, o chefe Bruno, ele que faz as marmitas saudáveis aqui para mim. Ele faz umas marmitas muito boas. Ele, inclusive, acabou de mudar o menu. Então, façam os pedidos até quinta-feira. Vou deixar o link na descrição. Pega no domingo e começa uma semana saudável, sem comer porcaria, sem gastar dinheiro ou tempo, cozinhando algo que vocês não sabem que vai ficar uma merda, que nem eu faço. Então ele me ajuda bastante com isso. Valeu, Bruno. Eu vou deixar todos os arrobas, então sigam lá e deem uma moral. Muito obrigado. E como é que você tá? Tá bem? Ótima.
Acordou bem hoje. Acordei bem, já peguei um voo. Já Atrasou o voo? peguei um Uber Ou super fui eu que gente atrasei? boa. Que atrasou. Não, é porque tem a questão do fuso horário, né? Então, meu voo durou É verdade. 2 horas, mas só durou 1h30. É verdade, né? Queensland tá uma horinha atrás. Atrás. Vocês estão no futuro agora. E você tá lá há quanto tempo? 16 anos. Em Queensland, todos esses anos? Só vocês aqui, ó, do Equalizando, pra me tirar do Sunshine State. Você nunca pensou em vir pra cá? Não. Nunca. Gente, nossa, mas 16 anos é chão, hein? Que ano foi que você chegou isso? Cheguei em 2008. 2008, gente. De 2008. Cheguei no Valentine's Day, quase. Sério? Mas chegou animada, sem ninguém assim, né? Cheguei animada. Melhor coisa, passar. Passar o Dia dos Namorados solteiro é bom ou é ruim? Eu não tava solteira, né? Você não tá solteiro, entendi. Mas essa parte a gente não precisa Tá saber. bom. Tá bom, mas como é que foi a sua história, por exemplo? Você chegou em 2008. Cheguei em 2008. Nessa época eu estava me formando no colégio. O que você fazia no Brasil? Como é que era a sua vida lá? No Brasil, a minha vida era bad news também, né? Eu decidi aqui que eu fugi do Brasil. Você fugiu do Brasil? Eu fugi do Brasil. Acho que é uma história comum entre muitos brasileiros. Só que a gente só percebe depois. No Brasil, eu fiz 3 anos de comércio exterior. Você fez Comex. Comex, mas não era o que eu queria também. Lá em São Paulo? Em São Paulo, na São Judas. Tá. Entendeu? E não era o que eu queria. Eu queria ter feito fisioterapia. Passei na São Camilo, uma das melhores faculdades, e adivinha, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, não tinha recursos, meu pai e minha mãe não iam conseguir me ajudar. E aí eu consegui um trabalho na área administrativa. Sim. E eu lembro que eu fui para não perder o ano, eu fui para a faculdade São Camilo não, São Camilo eu passei, não fui. Fui para São Judas, que era perto de casa, então foi só uma conveniência mesmo. E eu sentei... fica São Judas? São Judas fica no Tatuapé. Tatuapé. Eu acho que sim, né? Muitos anos, não lembro. Se mudaram os nomes. Já faz muito tempo. Aí fui lá na São Judas, sentei na carteira e aí tinha uma lista de todos os cursos que eu poderia me inscrever. Certo. E aí eu falei, tem aqui administração com inglês, eu já fazia inglês desde os 9 anos. Eu falei assim, acho que vai ser esse daqui então, né? Um admin com inglês. Que era o Comex, Comércio Exterior. Não sabia exatamente o que era, o que eu ia mexer. Aí me inscrevi, entrei na faculdade, o trabalho de estágio pagava nem vi o dinheiro entrar, né? Porque entrava e já saía para a faculdade. Entendi. E fiz então 3 anos. Mas era 3 anos de curso ou 3 anos até você desistir? 3 anos até eu vim com a história de que eu vou para a Austrália para viver a experiência do intercâmbio. E você estagiava com o quê? Eu sempre na área financeira. Entendi. Sim, então eu já trabalhava numa empresa no Brasil que, na verdade, é uma empresa que até esses dias eu fui entrar na empresa que ainda existe. E ela foi uma das pioneiras nessa área de software, de desenvolvimento de computador e cloud, todas essas coisas. Que legal. E na época eu nem não via potencial assim e tal. Tô aqui trabalhando. Mas aí do nada você falou assim, deu o 3º ano de faculdade, você falou assim, não, beleza, agora vou para a Austrália, para quê? Sim. A história que eu inventei ali na época era para aperfeiçoar o inglês, trabalho com comércio exterior, né? Vamos estreitar em relações. Fazer 6 meses e voltar. Eu vim com visto de 5 meses na época. 5 meses. Então era só 5 meses e depois voltava. Aí eu tranquei justamente com a história que eu ia voltar e ainda continuar a faculdade, e ainda tinha a oportunidade de buscar outros estágios, né? Porque se eu terminasse a faculdade, depois eu ia ter que entrar direto numa vaga de trabalho. Sim, já como analista. Aí nunca mais voltei. Nunca mais voltou? Demorou 3 anos para eu ir visitar, né? Já começa aí. E aí depois nunca mais voltei. Mas como é que era? É que assim, a gente tá em 2023, né? 2008, como é que era comum a galera fazer intercâmbio? Você tinha amigos? Foi uma recomendação? Austrália? Você foi atrás de uma agência de intercâmbio? Como é que foi esse processo? Sim, foi... Eu sempre quis a experiência de morar no exterior. Eu tinha alguns primos que moravam nos Estados Unidos e tive uma oportunidade uma vez de ir para os Estados Unidos, mas daí meu pai faleceu, teve coisas de família, aí acabei não indo. E aí a Austrália foi meio que do nada, assim. Eu tinha um relacionamento no Brasil, e ele veio para cá, ele escolheu vir para a Austrália. Ele veio 7 meses antes do que eu, arrumou algumas coisas aqui. Eu tinha que terminar aquele ano da faculdade.
Fiquei lá e eu também tinha uma prima de 2º grau que já morava aqui. Entendi. Mora até hoje. E todo mundo lá em Queensland? Todo mundo em Queensland. Só que eles não se conheciam, então foi uma grande coincidência, mesmo que ele escolheu ir para o mesmo lugar onde eu tinha uma prima que já morava aqui. E aí, eu falei, vamos. Aí fui mandada embora do trabalho ainda. Toda essa confusão, que foi uma grande ajuda, porque pagou pela minha passagem, pelo visto e tudo mais. Que legal. Eu não tinha grandes expectativas, o que eu acho que também fez a experiência ser muito incrível. Coisa boa. E eu cheguei aqui para estudar. Na hora de olhar os cursos, como eu já tinha estudado inglês, eu fui estudar o IELTS na época, né? Hoje em dia a gente fala do PIT. Ah, entendi. Você não veio para fazer General English porque você já falava inglês? Achava que sim, né? Achava que falava. Estudo desde os 9 anos no CNA, CCAA e CNA, eu já tinha feito todas lá no Brasil. Sim. E achei que super falava inglês. Cheguei aqui e me tranquei no quarto, porque a vizinha veio dar o welcome. E eu falei assim, não entendo nada do que ela tá falando. Fui trancar e Casa de família? Você veio casa de família? Não. Daí o ex tinha organizado as coisas. Né? Entendi. Daí a gente acabou ficando juntos. Daí tinha minha prima também, que às vezes estava ali, eu ia ficar junto com ela. Que legal. E aí essa foi a vinda, assim. Estudar o IELTS. Sim. Achando que ia voltar em... Eu sabia que não ia, mas você já tinha uma... Né? Vou voltar daqui 5 meses. Mas e aí, sua família lá no Brasa? Como é que foi esse começo, assim? Muita saudade, esse tipo de coisa, assim? Então, você tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova. E é muito interessante falar isso, porque nessa época de 2008, a gente está falando de um tempo em que era o Skype, era o Orkut, Nossa, era a internet meio que discada. Então, tinha que marcar horário para conversar com a família e com os amigos. E só que não tinha uma outra realidade. Então, esse distanciamento emocional era... Eu acho que natural, era uma consequência daquela escolha de ir para o intercâmbio, sabe? Eu já sabia que eu ia contar com esse distanciamento. Tá. Então, teve sim, era bem desafiador, mas ao mesmo tempo já era expected, já era esperado. Entendi. Naquela época, que eu acho que hoje que as pessoas veem que tem tanta dinâmica de informação que é muito mais pessoas fácil, conversarem, né? Quando tem esse distanciamento, fica chateado. Sim. A gente já esperava. Eu tinha que ir no orelhão. Colocar as fichinhas para conversar. Eu nunca usei o orelhão aqui. Eu tive com a minha avó no orelhão. Que legal. Sim, os desafios eram outros. E GPS, a gente vai começar GPS. da história do GPS ainda. Não tinha, né? Era páginas amarelas? Era. Tem páginas amarelas aqui? Ah, você fazia delivery no começo? Meu primeiro trabalho foi entregando pizza na Domino's. Mentira. Daquelas motoquinhas deles? Não, aí era o nosso carro, a gente usava. Tá. Eu tinha um carro bem velhinho, assim, bem banheira, caindo aos pedaços. Branquinho. E eu lembro uma vez que parou na M1 também, aí vem os australianos me ajudar a empurrar. Mentira. Sim, é umas histórias muito doidas. Na M1? Porque daí não tinha celular para ligar, para avisar. Sim. Tinha celular, mas não era também tão... Tinha plano. Entendi. Aí não tinha crédito. Nossa, que B.O. Não tinha internet, data, Wi-Fi. Isso nos seus primeiros 5 meses? Sim. E por que você resolveu ficar? Por que você falou assim, eu acho que eu vou estender o visto? Sim. Não vou terminar a faculdade, né? Tinha faculdade ainda para terminar. Sim. Não foi nenhuma dor não terminar uma faculdade que eu já não curtia e não foi exatamente o que eu escolhi. A decisão maior foi em relação... a família mesmo, né, a manter essa decisão de estar distante. Sim. Mas também tinha muitas coisas acontecendo no Brasil nessa época. Eu perdi meu pai um pouco antes de vir para cá. Entendi. Então tinha situações na família que eram desagradáveis. Então era uma fuga mesmo. Eu preferia evitar. E eu tinha 18 anos, então acho que também tinha muita imaturidade. Você veio com 18 anos? Com 18. Caramba. Não, mentira. Nossa, eu vim com 20. Eu fiz o 21 aqui. Entendi. Que era a Big Party, né, que eles têm aqui. Então, eu vim com 20 anos e eu não tinha conquistado nada no Brasil. E em 5 meses aqui, eu já tinha o meu carrinho, já estava fazendo meu dinheiro. Sim. Já estava vendo outras possibilidades, já tinha mais independência, autonomia. Então, não foi uma decisão muito difícil naquela época. Entendi. Porque aqui eu já tinha muito mais conquista do que comparado ao Brasil.
A vida era muito melhor aqui. E o lifestyle, né? No Brasil era de São Paulo, Sim. Zona Leste. Pegava fretado, ainda não era tão mal, né? Pegava um fretado Sim. para ir pro trabalho, saía do trabalho, ia direto pra facu, da facu pra casa, chegava em casa meia-noite. Mas era muito corrido, né? E sem qualidade. Total. Trabalho, facu, casa. E no dia seguinte a mesma coisa. Sim, e fazendo nada do que eu gostava, né? Exatamente. Sim. E aqui, você lá em Gold mudou, virou surfista Aí e mudou. tal. Não, surfar não. Na verdade, eu fui surfar uma vez, aí o nariz saiu escorrendo assim. Eu falei, gente, o que é isso? Eu acho que não dá pra mim. Como assim escorrendo? Sabe o sal da água? Que entra e sai. Aí sai o catarro todo. Catarro todo, coisa gente. linda. Não gostei. Falei, tá, não, só no paddleboard. Mas tipo, aqui a gente fala que a gente vive lá no Brasil, né? Vive pra trabalhar e aqui a gente trabalha pra viver. Assim. Aí você teve essa impressão também e resolveu renovar. Sim, aí veio essas outras oportunidades de ficar aqui. Trabalhar na Domino's era muito gratificante. Sério? Era muito legal. A turma que a gente trabalhava era a mesma galera. Como mais uma Tudo vez, brasileiro. né? Tinham menos dispersões. Uhum. Então a gente acabava ficando naquela comunidade. Não tinha como conhecer pessoas, a galera de Sydney direito. Sim. Então, quem se conhecia ali era muito próximo. Enfim, tempos diferentes. E a cultura da empresa também era bem legal. Que legal. E a gente fazia um dinheiro bom, porque na época, lá em Gold, tinham 7 Domino's só. E era o mesmo dono de todas. Então, a gente pegava bastante trabalho, a gente conseguia pegar uma área grande. Uma coisa legal também. Naquela época, porque não tinha os pagamentos online, a gente ganhava muita tips, porque a gente estava lidando com dinheiro. Então ganhava algumas gorjetas assim, às vezes mais do que o próprio salário. A galerinha, que demais. Porque não dava para pagar online, né? Sim. E em qual momento que a contabilidade entrou na sua vida? Tá. A contabilidade foi mais um processo de sentar lá e ver quais são as possibilidades. Então, no propósito de ficar aqui na Austrália, já era outro objetivo agora. Decisão, aí era outro objetivo. Aí meu ex foi ver um caminho que era de business, de abrir um empreendimento e ver quais eram as possibilidades. Tá. E eu fui focar na parte do Skill Visa, que na época talvez eu acho que chamava isso também. Uhum. E se eu não me engano, eu sou assim com os anos, acho que foi em 2011, 2010, 2011 mais ou menos, que a gente começou a ver essas possibilidades e a contabilidade estava na lista e era algo muito certeiro. Porque todas as outras que tinha hairdresser, que é cabeleireiro, tinha chefe, tinha essas profissões. Imagina você cabeleireira? Sim, e só que era muito incerto. Ia, saía, entrava, voltava. Mudava a lista muito, Inclusive, né? naquela época, teve muitos amigos meus que se formaram de chefe e no último momento tiveram que voltar para o Brasil porque eles tiraram da lista. Sério? Então, eu vi muito disso acontecendo naquela época também. Sim. Mais uma vez, porque a dinâmica de informação era muito diferente. Então, eu sempre falo que naquela época a gente tinha muitas oportunidades, porque eram menos pessoas, menos concorrência, talvez mais oportunidades. Mas os desafios que a gente tinha de lidar com as situações eram outros. Muito maiores. E aí eu vi lá... eu fui ver fisioterapia de novo aqui, tá? Eu falei, sério? Será que agora eu vou viver o meu sonho? Difícil, Difícil. Aí fui ver... Só que aqui o caminho era muito mais complicado, porque era quase uma medicina que tinha que fazer. E muito caro também, né? Exato, tão caro quanto lá no Brasil. Aí eu recebi uma informação de uma agência que falou assim, olha, você consegue pegar... Como você não finalizou a faculdade do Brasil, você consegue crédito. Uhum. Então, você consegue eliminar algumas matérias em comum. Uhum. Vai ser mais rápido e mais barato para você fazer dessa maneira. Perfeito. Eu falei, nossa, perfeito. Maravilha. Perfeito. Aí, fui lá e fiz e consegui. A faculdade que eu fiz, que foi na Bond University, eles era trimestral, não era semestral. Então, ao invés de fazer 4 anos, que é mais ou menos a média de um tempo de um curso de faculdade aqui também, eu ia só fazer em 3 anos. E eliminando metade das matérias... Dá para reduzir ainda mais. Eu fiz 1 ano e meio. 1 ano e meio? Irado. Caramba. Economizei 1 ano e meio e mais coisa boa. 6 matérias, se eu não me engano, acho que foi isso. Isso já tinha jubilado já da São Camilo, da São Judas? Sim, eu nem fiz nada. Eu tive que correr atrás para pegar o histórico documentação, escolar, etc. documentação para conseguir aplicar para esse crédito daqui, né? Entendi.
E aí, naquele momento, essa história foi incrível. Eu tava me sentindo on top of the world. Nossa, a Austrália foi feita para mim, tá tudo certo. E naquela época, terminando a faculdade, eu já consegui aplicar direto para residência. Sério, que legal. Só que não, né? Deu ruim? Deu ruim. Por quê? Deu ruim. Na hora que eu terminei a faculdade, que eu tava com todas as coisas na mão, fui fazer a aplicação. E um dos requerimentos que tinha era que precisava ter estudado 2 anos. Ai, Só que eu nossa. só tinha estudado 1 ano e meio. 1 ano e meio. Puta merda, e aí? Pois é. Aí eu não consegui. Nossa. Não consegui aplicar direto para residência. Aí fiquei frustrada, chateada, não sabia o que fazer. Mas é muito interessante, porque lembrando assim, voltar para o Brasil nunca foi uma opção para mim. Então, entendi. Eu tava qual é as outras alternativas. Eles vão ter um outro plano. Sim. Em paralelo, tava coisas do business acontecendo. A gente teve um restaurante. Sério? Tivemos um restaurante no meio de Surfers Paradise. Mentira. Qual era o nome? Bem interessante. Era o Arros. Fish Taco. Era uma... Fish Taco? Fish Taco. E aí, enfim, tinha isso acontecendo, mas também não tinha formas de conseguir o visto através disso. Daí a gente voltou e falei, então, vamos ter que conseguir um sponsor. Perfeito. Aí fomos atrás de contatos e conexões. Esse é um assunto muito importante, porque, inclusive, eu saí do Brasil, Daniel, os trabalhos que eu tive 2 trabalhos no Brasil. E os 2 trabalhos que eu consegui foi porque a minha mãe conhecia alguém. Então, foi de networking, assim. Foi de networking. Indicação, e eu era muito frustrada com isso. Eu falava assim, gente, as pessoas não estão reconhecendo os meus talentos. Eu sou mais que a filha da minha mãe. E saí de lá muito frustrada com aquele quem indica e tudo mais. Sim, sim. E aí cheguei aqui e agora eu tinha que procurar de novo quem eu conheço aqui, que não conhecia muitas pessoas. Ajudar. Né? Para conseguir me ajudar agora a conseguir o meu visto aqui. E aí achei um sponsor. Que foi através da Cope Accountants. Hoje, atualmente, esse é o nome, né? Na época era uma outra empresa. Eu entrevistei a Dani Xisto. Ah, sim, a Dani. Queridíssimo. Quero encontrar com ela. Ela mora aqui perto? Ixi, não. Dani. Mas eu vou mandar uma mensagem para ela. Tá, vamos conversar, então. Queridíssima, Dani. E aí, trabalhei. Eles que me sponsoraram. Ah, então, que demais. Você já tinha experiência na área de contabilidade? Não, mas eu estava estudando, né? Então, eu entrei como graduate. E aí eu fiz todo o processo. Enquanto eu estudava, eu também trabalhava. Sim. Aí eu terminei, eles fizeram um sponsor, porque eles atendiam muito o público brasileiro, então a maior parte da contabilidade que eu estudei. E eles começaram lá em Brisbane, né? Ou Queensland? Então, na verdade, na época, a empresa chamava Altex. Entendi. E o dono era daqui de Sydney. E eles tinham uma franquia em Brisbane, que era da Paula Cope. Que depois eles separaram e daí a Paula mudou qual de é o sobrenome dela? Não sabia, não. Sim. Que demais. E aí eles te sponsoraram? Aí a Altax na época me sponsorou. E aí eu fiquei trabalhando quase 4 anos para eles. Como sponsorada, e aí eu peguei o visto. Ou seja, legal. Só quero trazer atenção, porque isso é importante, né? Sim. 1 ano e meio e o valor que eu economizei da faculdade me custou 4 anos trabalhando para uma empresa que era em Brisbane, e eu morava em Gold, então todo dia eu tinha que ir e voltar. Nossa, de Gold para Brisbane, que dá mais ou menos 1h30 de trem ida e 1h30 de volta, basicamente. Você ia de trem? Ia de trem. Meu Deus. A trem aqui é de boa também, né? Não é aquela superlotação não, aqui é de boa. Não, aqui é de boa, mas eu digo lá em Queensland todo mundo tem carro. Sim, eu tinha carro, só que em Brisbane, na City, onde era o escritório... Era osso de parar. E os estacionamentos eram assim, era $60 o dia, sabe? Entendi. Ainda teve uma época que eu troquei de carro, daí eu queria ir dirigindo, assim, né? Pegar a banca e... E aí eu achei um estacionamento num hotel por $20 o dia. E o ticket de trem era basicamente a mesma coisa. Então, ir de trem às vezes demorava um pouco mais, mas às vezes eu ia estudando no trem. Para economizar tempo. Mas, 4 anos é bastante coisa, né? Foi bastante. E aí deu certo a questão do seu visto? E aí deu certo, a questão do visto deu certo por esses meios, mas veio com isso bastante tempo para eu entender o que eu queria, né? Porque daí... Uma coisa que eu vejo acontecendo muito. Então, quando eu falo eu vejo acontecendo, por quê? Porque nesses 4 anos que eu estava trabalhando lá na empresa,
A empresa era dentro de uma agência de intercâmbio. Era separado, não tinha nada a ver com a agência, mas a gente tinha uma sala local. Tinha uma sala lá. Então, eu estava constantemente vendo a galera chegando, a galera indo. Então, eu conversava com eles, eu entendia as coisas que estavam acontecendo também. Sim. Então, eu conseguia ter bastante contexto. Contato e contexto, né? E eu comecei a observar essas coisas e ter muitos momentos. Esses momentos no trem também eram momentos super pensando, refletindo. Refletindo. Eu falo, não tô pegando um fretado, mas tô pegando um trem. Tô saindo de uma cidade para outra. Tô vivendo essa vida... Do Brasil. Do Brasil, praticamente. E foi nesses momentos ali que eu comecei. E aí também tem a questão do visto, né? A gente pega o visto, nossa, aí coloca aquela meta, aquele objetivo. Fala que a vida vai mudar. Vai mudar. E aí saiu meu visto, Daniel. Eu falei assim, nossa, visto. Aí... E agora? Que eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quero. Eu não sei. Não sabia. Não sabia o que fazer. Entendi. Aí teve que ir pra terapia. Muita terapia. Aí tava terminando relacionamento, família longe. Mas, mais uma vez, voltar pro Brasil ainda não era uma opção para mim. Aí, nesse ponto, minha mãe já tinha saído do Brasil também, minha irmã. Então, já não tinha muitos vínculos com o Brasil. Sua família não mora no Brasil? Não mora. Onde eles moram? Minha mãe e minha irmã moram na França hoje. Ah, que legal. Sim. Do nada, assim? Do nada. Cansaram do Brasil e foram para Europa. Sim, tiveram oportunidade. Minha irmã veio morar 1 ano aqui. Aí foi aí que a minha mãe foi para a França. Minha mãe conheceu uma pessoa que era da França, foi passar um tempo com ela no Brasil. Aí quando eu e minha irmã viemos, ela falou, eu tô aposentada, tô com a pessoa aqui que quer voltar para a França, vamos lá ver como que vai ser. Aí ela foi para lá, acabou sendo uma coisa muito incrível, na verdade. Mas aí minha irmã voltou para o Brasil, aí ficou um tempo nós 3, uma em cada lugar. E aí depois minha irmã foi para a França fazer o mestrado dela lá. Que demais. Onde é que elas moram lá? Hoje elas moram em Bordeaux. Bordeaux. Mas elas já moraram em Paris também. Que incrível. Você já foi lá visitá-las? Já. Na verdade é isso. Pro Brasil eu voltei faz 13 anos que eu não vou pro Brasil. 13 anos? 13 anos. Porque daí agora quando eu vou pra França. Entendi. Nossa, pra mim já faz 6 e eu já tô 6 assim... Anos, você falou. Mas eu encontrei minha avó. Sim. Alguns você não tem mais vínculos lá no Brasil, né? Então, é isso. Porque quando eu vim, por falta de ter esses contatos, as amizades que eu tinha, eu estudei sempre na mesma escola. Então, meus amigos de escola eram por muitos anos o mesmo. Mas teve esse distanciamento na comunicação. Eu tô percebendo isso, porque, sei lá, eu tô indo agora em janeiro... e eu não... Sei lá, faz tempo que eu não falo com os meus amigos do Brasil. Tem uns grupos de WhatsApp, assim, mas meio mortos. Às vezes o pessoal fala uns negócios, assim, mas nada demais, assim. Aí eu tô lá, falo assim, e o que vocês vão fazer no carnaval, no novo? Ninguém sabe, ninguém decidiu nada ainda. Eu falo assim, nossa, vamos agilizar isso daí e tal. Sim. E eu não sei como eu vou me sentir, porque quando eu fui na primeira vez, eu fui uma vez só, né? Em janeiro de 2018. Aí eu me senti um pouco deslocado. Acho que agora talvez eu me sinta mais deslocado ainda. Sim. Eu acho que é muito natural disso acontecer. Porque essa experiência que a gente passa aqui, de ter que se agilizar, de ter que entrar em conflito com nós mesmos, né? De dar um jeito das coisas acontecerem, porque não tem necessariamente uma rede de apoio. A gente tem a comunidade brasileira que é incrível, que me ajudou em diversos momentos e que eu vejo ajudar outras pessoas também, mas no final das contas é o indivíduo ali, né? A sua você vontade, por si mesmo. A sua missão, a sua certeza do que você quer construir aqui. E aí quando chega lá no Brasil, que a galera não precisou passar por isso, né? Não é nem um julgamento, nem de melhor ou pior, bom ou ruim, mas eles não precisaram passar por esse movimento que a gente passou. Sim. Então, é um choque muito grande, realmente. Essa uma vez que eu fui visitar o Brasil também, olhava lá, fui encontrar a galera do bar da faculdade e os assuntos eram novela, que eu já não sabia mais nada. 3 anos depois, já nem sabia mais quais eram as novelas. Sim. Música também, acabei me perdendo um pouco dessa parte cultural. Não sabia. Enfim, Você não estava mais dentro do assunto. Não conhecia a Maneva. Não. Não, mas você vai no show deles lá em Gold? Talvez. Vamos ver. Vamos ver. Eu fui no... Qual que foi que teve assim? Fui no Jorge Benjor. Legal.
desses mais antigos, assim, eu prestigio. Sim, não, minha playlist geralmente é das músicas que eu ouvia quando eu tava lá no Brasil, assim. Fico ouvindo Legião, CPM 22. Hoje você foi me pegar lá com o CPM 22, eu conhecia aquela. Aí você conhecia, então. E é a mesma playlist, eu não ouço muitas músicas novas, assim, não fico atualizando. Sim. Mas, enfim, eu entendo o que você falou em relação a isso. Mas a questão da sua profissão e do sponsor, você sempre foi preocupada com o dinheiro? Ou você era uma pessoa que era consciente em relação a isso? Pensava no seu futuro, pensava em liberdade financeira? Qual que era o seu objetivo, né? Que você falou que eu vou fazer terapia. Agora que eu peguei o PR, o que eu vou fazer? Porque a gente acha que o PR ele vai mudar a nossa vida de uma hora para outra, né? Que nossa vida vai, nossa, eu vou parar de estudar e a vida vai ser 1000 vezes melhor. Mas não, é um visto, né? Sim, sim. Eu nunca tive, de fato, educação financeira. Na verdade, a história que normalmente eu conto sobre mim é que eu vivi... Meu pai era empreendedor, a minha mãe trabalhava das 9 às 9, né, das 9 às 5, que nunca é 9 às 5. Uhum. Então, eu vivi a minha infância vendo as duas realidades. Meu pai se dava muito mal, porque ele se metia em sociedades que davam cano nele, ele acabava endividado, e a minha mãe era aquela estabilidade, a segurança. Uhum. Mas meu pai ia buscar a gente na escola, meu pai levava a gente no dentista, né? E minha mãe ligava, e tá tudo bem aí? Como que tá? Então, a presença do meu pai era muito maior do que a da minha mãe. Uhum. Então, eu vi muito essas duas realidades. Eu nunca, de fato, quis empreender, porque a minha referência de empreendedorismo não era muito bem sucedida. Uhum. E aí aqui, uma das coisas que eu não gostava da contabilidade, que eu fui perceber depois, quando eu fui começar a terapia e tudo mais, era o meu relacionamento com o dinheiro, o meu relacionamento com a minha vida financeira. Sim. E aí eu trabalhando com contabilidade, como eu disse, ajudando muitos os brasileiros e os estudantes. Brasileiros, alguns que empreendiam e que ajudavam outros brasileiros. Empresas, né? Empresas, mas eu também ajudava muito o indivíduo. A pessoa física tá. Pessoa física também. Que daí eu via o brasileiro que chegou, que está trabalhando em não sei quantos empregos, fazendo coisa que não gosta, ter que renovar o visto, pagando para voltar para o Brasil, pagando imposto para o governo da Austrália. E o que era empreendedor, naquela época, a minha percepção era... tá querendo fazer o melhor aqui para não pagar imposto, tá querendo contratar os outros brasileiros ilegalmente, se dar bem em cima dos outros. Sim. Então, era uma distorção, realmente, dessa visão financeira que eu tinha. Entendi. Que era minha, na verdade. Né? Uhum. E aí, então, eu olhava a contabilidade e falava assim, não, quando eu pegar o visto, eu não quero isso, não é mais o que eu quero, não tem nada a ver comigo, não é assim que eu ajudo as pessoas. Sim. E tinha uma coisa da contabilidade que eu gostava, porque... como a gente trabalhava com esse público, a empresa ela era convidada para fazer palestras e seminários. Tá. E foi aí que eu comecei a dar palestra e seminário. Ah, tá. Sim. Entendi. E gostou. E eu adorava fazer isso. Então, a gente ia nas agências explicar para a galera que chegava quais eram os direitos e deveres deles de trabalhar aqui na Austrália. Tá. A parte trabalhista, a parte de tax return, declaração de imposto de renda, quando eles deixavam o país, porque algumas pessoas não iam ficar aqui sempre, quais eram os direitos que eles tinham também. Parte de abertura de business também, né? Como que você quer. O brasileiro tem grandes ideias e aqui na Austrália tem muitas oportunidades. Sim, né? Uhum. Então, total. A gente falava muito sobre essas coisas também. Eu dava as palestras e eu amava fazer aquilo. Amava conhecer as histórias, conversar com as pessoas. E ali eu sentia que eu estava ajudando. Sim. Mas tinha que sentar para fazer declaração de imposto de renda. Era uma morte. Você não gostava? É chato. Tá a verdade, é chato. Não, demais. Mas é importante. E aí você foi entrando em contato com esse mundo. E qual foi o momento que você decidiu abrir a sua mentoria? Como é que isso aconteceu? Foi de uma hora para outra? Ou foi com essas palestras que você dava nas agências, você viu um potencial, uma dor da galera? Como é que isso aconteceu? Sim. Bom, acho que basicamente ali, se a gente for resumir, então saiu o visto, eu estava perdida, não sabia o que fazer, porque eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. Aí fui fazer todas essas terapias e tudo que eu aprendi, tudo que eu me ajudava, eu queria aprender.
Então eu comecei a ser a doida dos cursos. Aham. Comecei, nossa, fiz terapia cognitiva comportamental, quero aprender o que que é. Ia lá e fazia o curso. Aham. Nossa, fiz PNL, quero aprender o que que é, me formei em Master de PNL. Ai, aí fui para umas áreas mais holísticas, né? Barras de acesso, nossa, quero aprender o que que é. E nisso eu me formei em 10 modalidades na área comportamental, Sim. incluindo a parte financeira. Porque tudo que eu aprendia voltava. As pessoas ainda me procuravam para fazer tax return. Entendi. Naquela época. E eu falava, tipo, eles me pagavam para fazer isso. Vou falar não, vou falar sim, né? Então, eu continuei. Então, mesmo Mas isso depois, você já tinha saído da empresa já? Eu saí da empresa, mas eu saí como funcionária, porque tinha acabado ali o contrato, Do sponsor, visto e tal. Aí eu achei um outro trabalho, eu já falo disso também, achei um outro trabalho, mas por fora eu ainda fazia a declaração de imposto de renda pela empresa. Entendi. Como consultora. Meio que freela, assim. Como consultora fora da empresa, né? Tá. Então, eu comecei também nesse processo a ressignificar a contabilidade, porque agora é nos meus termos, agora eu trabalho da minha casa, nos horários que eu tenho livre, agora eu converso aqui do meu jeito, o tempo que eu quiser, não é sobre quantidade de clientes que eu vou atender, é sobre relacionamento. Tá. E, paralelamente, eu fui trabalhar num aged care. E foi um cargo muito incrível. Do nada, assim? Do nada. Eu apliquei no SIC. Foi o primeiro trabalho que eu fui reconhecida assim? por quem eu fui. Eu apliquei, que não foi indicação, resume, nem ajuda. Exato. Então foi muito legal, assim, para minha autoconfiança. Em inglês, fiz a entrevista. Que demais. Uma empresa, assim, era uma casa... creche? Não. Aged care é de asilo, né? Ah, tá. É asilo no Brasil. Só que era um asilo 5 estrelas, parecia um hotel. Entendi. E o meu cargo era um cargo novo. Eu achei que era childcare, viajei. Não. De aged care. Mas com contabilidade, relacionado à contabilidade. O meu cargo, ele era uma mistura. Eu era a responsável por fazer a parte de recrutamento. Então, eu trabalhava junto com o RH. Eu era a parte que fazia toda a parte do roster. Então, tinha muito a questão da logística. E ajudava o payroll também com a parte dos pagamentos. Perfeito. Então, assim, tinha muita autonomia, era um cargo novo, então eu estava criando todos os policies and procedures. Ninguém podia falar que estava fazendo coisa errada. Que era uma área nova, assim. E aí eu fui para Melbourne treinar uma galera lá que ia assumir a empresa. Então foi assim, me colocou, mais uma vez eu estava lá no top of the world. Se achando, Me achando. Aí deu... E, paralelamente... se você quiser, desculpa atrapalhar, você pode colocar o pé na mesa, né? Que você não está encostando o pé no chão, você pode... Tá cansando as perninhas aqui da Anã. Pode colocar. Não tem problema. Muito obrigada. Imagina. Você é muito receptivo. Viu? Só porque eu vim de Gold, né? Exato. Esse Sidney não pode. Não, é que eu vi que você tava assim, aí... Não, mas fica à vontade. Ótimo. E aí foi isso, então. Daí nessa empresa, deu 18 meses trabalhando lá, 1 ano e meio, mudou toda a gerência, que é uma área, a aged care é uma área aqui na Austrália que tem muita rotatividade de funcionários. Ah, tá. E aí eles falaram assim, olha, agora seu cargo, que você tem toda a autonomia de trabalhar de onde quiser, tem que ir para Maroochydore, que é quase Sunshine Coast. Entendi. Falei, eu passei 4 anos indo para Brisbane todos os dias, eu não vou aceitar fazer isso de novo, porque ainda era mais longe ainda. Nunca ouvi falar. Não tinha também. trem. E aí você não cogitava morar em Sunshine também? Não. Entendi. Aí, pedi as contas. Falei, vou viver de táxi. Vou viver do meu business de táxi. É que o táxi também é muito sazonal, não é não? É só, exato, e aí foi outra coisa. Fiscal. Só que eu tinha vários planos daí, né? Falar, eu gosto de fazer os seminários, então eu vou fazer os seminários, vou ir ajudar as pessoas. Vou me especializar em outras coisas. E aí falei assim, tá tudo certo, eu vou dar o meu jeito. Aí pedi as contas lá da empresa, recebi uma rescisão e tudo. E aí me planejei e já estava bem na época da season de novo, né, do tax return. Falei, vamos lá, vai dar certo. E aí deu certo até dezembro, né? Aí dezembro miou. Sim. Aí mais uma vez eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Então, vinha muito aquela história de trabalhar para mim e, né, ter que ficar nessa correria e às vezes ia dar certo, às vezes também, não ia dar certo. Aí que entra a questão da comunidade brasileira. Na parte de como contadora, o meu business, como sendo business já
consultora para essa empresa, Tá. ele cresceu muito. Ele cresceu muito organicamente. Entendi. Porque as pessoas indicavam o meu Iam trabalho. recomendando. Aham. Como eu estava fazendo no meu tempo agora e eu estava já gostando de criar esses relacionamentos, eu sempre falo, eu não fui a melhor contadora, mas eu era a contadora que me importava, que entendia qual que era a situação da pessoa, que ouvia, Sim. que ajudava, queria realmente ajudar aquela pessoa a conseguir o que fosse melhor para ela e que não fosse prejudicar ela no long term, né? Sim, sim. Então, tinha muito essa logística. E aí as pessoas me procuravam, porque elas queriam um conhecimento. Aham. E aí, quando veio a pandemia também, eu comecei a ir nas comunidades, fazer live, explicar. E aí eu comecei a fazer algumas coisas que era para me ajudar. Então, tipo assim, as pessoas vinham com a mesma pergunta. Eu falei, vou fazer um e-book. Na época nem se falava de e-book. Aham. Tá aqui o e-book. Lê lá e depois você me pergunta o que você quiser. Vou fazer um vídeo explicando. Aí eu já mando o vídeo para a pessoa. Sim. E aí, nisso, eu comecei a crescer a comunidade, que começou a conhecer um pouco mais desse meu trabalho. E eu ganhava os clientes porque eu estava contribuindo. Sim, né? sim. Yeah. Pegando os leads ali. Exato. Então, o meu business contábil cresceu dessa maneira. Só que eu Entendi. sempre soube que isso não ia ser algo a longo prazo. Tá. Eu ainda não gostava de fazer. Pagava as contas. Pagava as contas, exato. Aham. E eu tinha a satisfação... agora eu já entendia que eu contribuía com a parte do conhecimento, de fazer as pessoas evitarem a ter uma multa, a sair do país com problema, ou a querer retornar do país e não consegue porque deixou um problema para trás. Uhum. Então, eu conseguia ter mais conexão com a minha contribuição. Tá, entendi. Aí, tinha aqui o lado contabilidade, tinha 10 certificados na área comportamental. Aham. Eu virei, e agora o que eu faço com isso? Porque eu não sei ainda o que eu quero, em termos de propósito, de conexão. Eu sabia que estava pagando as contas ali, mas estava bem perdida ainda. Sim. E aí eu contratei um mentor, que foi um americano, o nome dele é Jeff Slater. Ele é bem grande nos Estados Unidos e falou em palco com Tony Robbins, Gary Vee, Russell Branson. E aí eu contratei ele e falei... E paguei um dinheiro que eu nem tinha, mas eu falei assim, vai me ajudar, eu sei que vai, eu quero saber o que essas pessoas estão fazendo, né? Esses milionários, eu quero... De sucesso. De sucesso. O que eu posso fazer aqui? Porque eu confiava naquele potencial, mas eu não tinha visão. E aí, ele falou assim, Laura, a manifestação do dinheiro, do sucesso, do que você quiser se propor a fazer... ela vem do quão rápido você transita entre esses dois mundos. De olhar os seus comportamentos e de vir aplicar e executar as coisas que você faz. Certo. E tinha um outro mentor que estava meio que por trás ali também, que foi o Preston Smiles, também americano, que ele falou assim, não importa onde você vá, lá você está. Então, eu vi essas coisas, assim, tipo assim, vim pra Austrália, tô vivendo a mesma vida do Brasil, peguei o visto, mas tô perdida, não sei o que eu faço, qual é a minha contribuição, propósito. Todas essas coisas começaram a ser um quebra-cabeça que foi se encaixando. E aí, nessa mesma época também, eu vi uma entrevista da Valor Invest, que é uma revista de investimentos. Revista de investimentos no Brasil. Uhum. E eles estavam falando que entrevistaram brasileiros, perguntando sobre a vida financeira, e lá 97% dos brasileiros que eles tinham entrevistados falaram que tinham problemas com a vida financeira. E que esses problemas eram relacionados à parte emocional. E aí eu olhava para toda a parte comportamental e emocional que eu estudei e eu falava, faz sentido. Aham. Então, por um lado, eu tinha as pessoas que vinham falar de dinheiro comigo, de business, de ideias, estratégias, e que elas se sentiam à vontade de falar daquilo comigo. Sim. E eu consegui enxergar que muito dos perrengues que elas passavam não era sobre o dinheiro, que o dinheiro era uma história. Era comportamental. Era comportamental e emocional. Entendi. E aí eu fui me aprofundando, aí eu me formei em money coaching, que é um coaching específico do dinheiro. Sobre dinheiro, Nos Estados Unidos existe essa profissão terapeuta financeira, no Brasil ainda é algo muito recente. Entendi. Às vezes a gente fala mentora de negócios que está na moda, né? Mas é tudo meio que a mesma coisa. Entendi. E você começou... Você via... Qual que era a forma que você lidava com o seu dinheiro? Você era uma pessoa que gastava muito... mas aí depois desses seus treinamentos você foi
Porque a gente nunca pensa, né, sobre a forma que a gente lida com dinheiro, assim. É muito difícil. Até chegar uma hora que a gente fala, cara, eu não consigo pagar as contas porque eu tô cheio de dívida. Ou, pô, não consigo ir pro Brasil porque eu não tenho dinheiro. Né, o dinheiro, ele limita muito as nossas possibilidades. Isso tem a ver com os nossos hábitos financeiros. Você pensava, você via como você agia com o seu dinheiro, como você lidava? E era uma das minhas grandes dores, Daniel, porque eu falava de dinheiro com as pessoas, como contadora, as pessoas confiavam em mim, achavam que eu, sabe, Tava milionária já. milionária. E eu tava com um cartão de crédito, né? Terminei relacionamento, essas coisas assim. Então, tava ali, não sabia administrar o meu dinheiro, gerir o meu dinheiro. E tava querendo desenvolver um business também. Então, como que é uma outra dinâmica. Sim. E aí também, eu falo muito que tudo que eu ensino são coisas que eu passei, são coisas que eu validei para mim, pessoalmente, e para o meu business. Sim. Então, eu tive que passar por um processo de olhar para a minha vida financeira. De autoconhecimento, sim. De autoconhecimento, de entender o que era um business para mim. Que eu podia ser bem-sucedida no meu empreendimento e que isso não ia fazer com que a experiência do meu pai fosse diferente. Né? Eu acho que também aí entra muito a parte cultural. No Brasil, a gente acha que, e outras nacionalidades também, acha que para honrar a nossa família, a gente tem que fazer a mesma coisa que eles, ou a gente tem que fazer o totalmente oposto deles, né? Dependendo. Várias crenças, né? Então, a gente carrega muito isso. E como que o meu pai foi um cara maravilhoso. Como que eu ia ser melhor que ele? Como que eu ia ser mais bem-sucedida do que um cara que foi a referência para mim de uma pessoa maravilhosa? Entendi. E aí eu não me permitia ser bem-sucedida, porque eu tinha que honrar, que respeitar meu pai. Mas será que ele não ia se sentir mais proud, orgulhoso de que as falhas dele foram ensinamentos para o meu desenvolvimento? Então é um shift que tem que fazer, é uma mudança ali na chavinha que a gente tem que fazer, de olhar. Minha mãe até hoje fala, mas você tem certeza? Mas e a sua aposentadoria? E a estabilidade? Porque foi a vida dela. Ela aprendeu assim. Né? Então, eu também, como profissional hoje, tenho que saber lidar com a realidade dela. Eu não preciso que ela entenda a minha jornada. Sim. Eu preciso mostrar para ela o que faz sentido para mim e ela vai ou não respeitar. E se ela respeita, a escolha dela. Ainda. Exato, a decisão é dela, sim. E em qual momento que você você desenvolveu a sua mentoria? Você fala bastante dos arquétipos financeiros, né? Sim. Como é que foi surgindo isso? Sim. Aí, diante desses estudos, eu fui aprimorando todas essas ferramentas e consolidando no meu própria metodologia, de entender ali o que para mim fazia sentido, qual era meio que a ordem mesmo de colocar em prática, porque é muita informação. Então, eu já tinha essa galera que me procurava para falar sobre dinheiro. Tá. E eu tinha esse conhecimento. Só que o meu desafio transformar isso era conseguir mostrar para as pessoas, porque o que eu vejo, ainda mais hoje em dia que com a internet, que a informação está muito disponível, é que as pessoas elas nem sabem o que elas realmente precisam. Então as pessoas vinham para mim assim, Laura, então você me ajuda a organizar meu dinheiro, né? Eu preciso de uma planilha financeira. Aí eu sentava, que irado, muito legal que você está buscando essa organização financeira. Isso é um tópico muito importante na nossa vida. Aliás, o dinheiro é o segundo motivo maior de divórcio. Então, as pessoas precisam aprender a se relacionar com dinheiro para ter relacionamentos saudáveis, inclusive. Viu? Por isso que eu nem caso, nem entendi. Pois aprende a se relacionar com dinheiro, que você vai aprender a se relacionar com pessoas. Perfeito. E então chegou nessa. As pessoas me procuravam porque queriam a planilha financeira, porque queriam fazer mais dinheiro, porque queriam saber o melhor investimento, qual é o investimento que eu vou fazer dinheiro, qual é o melhor business que eu vou abrir na Austrália e não vai ter problema nenhum, não vai ser fácil o risco-benefício de receber dinheiro. Sim. E eu olhava para aquilo e eu falava assim, depende. O melhor investimento é aquele que você vai gostar de se dedicar. É o que você vai gostar de se aperfeiçoar, de estudar, de ir atrás. E de aceitar que, se der errado, você acreditou, você confiou naquilo. Que aquilo é o melhor que você podia fazer. Sim. E aí as pessoas vinham, então, Laura, eu quero uma planilha de Excel. Eu falava, por que você quer uma planilha de Excel? O que você realmente quer mudar? Então, olha, no Brasil eu era boa com dinheiro, mas daí aqui na Austrália
Agora eu virei mãe, meu marido que está trabalhando, eu não estou trabalhando, não tenho renda. E eu fazia uns atendimentos, mas agora com a filha eu não tenho tempo. Aí quando você começa a conversar com a pessoa, você começa a ver de tipo, não tem nada a ver com a planilha. A planilha é a história. Que fez É uma ela chegar até ali. ferramentinha, É assim, uma que ela acha que vai. ferramenta. Aí eu falei assim, então tá. E como seria se você hoje conseguisse ter atendimentos e gerenciasse o seu tempo de uma maneira diferente? E aí a pessoa fala, não pensei nisso, vou ver. Como que é Que para é o que você tá na hoje raiz. depender do seu marido, né? Porque tem muito aquela questão de eu era independente, agora eu tô num relacionamento e me vendo dependendo financeiramente. Então, todas essas mudanças que vão acontecendo na nossa vida, se a gente não olha para aquilo e entende como que aquilo reflete nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, a gente nem entende como aquilo reflete a nossa vida financeira. E tem um livro que é Os Segredos de uma Mente Milionária, super clássico aí, muitas Sim, pessoas. Harvecker, né? Isso. E ele fala que a fórmula dos resultados é pensamentos, emoções e comportamentos. Então, o que a gente pensa, a gente sente. O que a gente sente promove a nossa atitude. E é através disso que a gente alcança resultados. Então, o que eu tornei isso o comportamento precede os resultados. E muitas pessoas estão ali focadas nos resultados ou em gerir os resultados. Mas como você está se comportando? Eu não consigo, eu não gosto de planilha financeira. Eu não quero. Empreendedorismo, business não é para mim. Gente, eu amo empreendedorismo. Business é a maneira mais rápida de você fazer dinheiro. Tô falando que é fácil? Não. Mas é a mais rápida. E aí você vê, então, como que eu me comporto em relação ao dinheiro. Eu não gosto de sentar e ver uma planilha. Eu não gosto de falar sobre dinheiro. Não, é overwhelming. Então, quais são as emoções que vêm quando você fala sobre dinheiro? É culpa de estar... Enfim, aí eu gosto muito... Eu trabalho hoje com imigrantes, então eu vejo muito esses padrões de crenças e emoções que se repetem por conta de... Hoje está vivendo uma vida melhor do que a família está no Brasil, daí acha que tem que mandar dinheiro para ajudar a família. Entendi. Pessoas que não sentem que pertencem na Austrália, então acha que tem que viver aquela... Tem até uma parte da psicologia que fala a síndrome do vira-lata. Então você acha que para sempre você é imigrante, você pode pegar o visto à residência, o passaporte, mas está ali ainda na labuta, trabalhando de coisa que não gosta, porque você acha que é aquela jornada do imigrante que é o que você tem que passar. Então, tem várias dessas crenças que a gente vai carregando que se a gente não para e olha de estar melhor do que a família, de ser imigrante, de merecer, de falar assim, não, mas eu passei por vários perrengues e eu mereço coisas melhores hoje. Sim. De se reconhecer, de ter autoconfiança. Tudo isso está relacionado ao dinheiro. Só que a pessoa acha que eu preciso aprender a investir, eu preciso abrir um business diferente, porque esse que eu escolhi é o errado. Quando, na verdade, é o comportamento dela. É o comportamento, a emoção, como ela se relaciona com a vida financeira especificamente. E esse relacionamento, ele vem de um contexto. Sim, de toda então, uma história, assim, de né? tudo que você presenciou na sua infância. Como que você viu seus pais se relacionando com dinheiro, o que você aprendeu sobre isso. Total. E os arquétipos financeiros, eles veio desses estudos, né? Que é uma ferramenta incrível que mapeia esse tipo de comportamento. Ele foi uma ferramenta desenvolvida pela americana Deborah Price. E ela passou 20 anos da carreira dela. Então, eu sempre brinco, eu falo, não é o teste da Capricho, né? Que eles inventaram. Não desmerecendo a Capricho. Mas é um teste que teve muito estudo. Ela era financial advisor nos Estados Unidos. Ela teve essa mesma percepção de como o comportamento precede os resultados. E ela achou essa maneira, através dos arquétipos financeiros, de conseguir mapear o conjunto de comportamento e como eles são eficientes ou não. Também não é sobre ser certo e errado, porque para cada pessoa o que é certo e errado é diferente. Mas é sobre a eficiência de você conseguir alcançar os seus objetivos. E é uma ferramenta muito incrível. E aí, como você desenvolveu a sua mentoria? Quando foi a primeira vez que você deu uma mentoria? Como é que foi para conseguir
as pessoas para participar? Como é que foi a divulgação? Como é que você se sentiu? Feedback? Como é que foi isso? Sim. Várias perguntas. Quando eu comecei, eu sou uma pessoa, Daniel, que eu sou assim, ó. Eu começo. Eu não sei muito o que vai acontecer, mas eu tenho... Você dá o primeiro passo. Eu dou o primeiro passo, eu sou uma iniciadora. Depois até fica meio boring para mim. Eu vou falar depois do evento que você participou. Então eu falei assim, vou começar. Eu tenho aqui um material, contatei algumas pessoas que eu conhecia e falei, olha, estou começando essa mentoria. Às vezes usava essa isca, né? Você quer uma planilha financeira? Vai ter lá na mentoria também. Ia ter 1000 coisas a mais, mas a planilha também estava lá. Então, fui adaptando para entender a necessidade das pessoas e o que eu entregava e consegui trazer esse link, né? Eu acho que um bom vendedor, e se você tem business, você precisa ser um bom vendedor, é aquele que consegue criar uma ponte entre o que você oferece, qual é a sua contribuição e quais são as necessidades das pessoas. Então, eu entendia quais eram as necessidades, entendi o que eu contribuía e criei essa ponte através da mentoria. Tá. E aí eu achei uma galera lá, queria poucas pessoas, porque era fazer um teste, uma validação, exato. E aí foi incrível, quando eu terminei a primeira mentoria, elas falaram, mas a gente está gostando muito, quero continuar. Daí eu fui lá e falei, então vamos continuar. E criei um outro produto, que é a Membership, que eu tenho hoje, que é um produto de continuação para quem faz a mentoria. E aí, recentemente, conheci a Mari também, a Mari Descomplica. E a gente viu como o nosso trabalho complementava, porque ela gosta dessa parte das planilhas, da gestão, de processos. E aí eu gosto mais da parte comportamental, então eu falei, então pronto, eu não preciso fazer essa parte que eu não... Vamos juntar, vamos fazer uma parceria. Fizemos essa parceria e aí a gente começou a mentorar negócios, que também a parte financeira ela é igual para quem tem e para quem não tem negócio, a parte comportamental. Tá. Um business, ele potencializa as capacidades de fazer dinheiro e potencializa as nossas emoções em relação ao dinheiro. Porque um business, ele tem riscos associados a isso. Sim. E para a gente lidar com os riscos, o que a gente precisa? Para a gente lidar, coragem. Coragem. E coragem, todos nós brasileiros que estamos aqui na Austrália, a gente já teve. Em algum momento. Para vir para cá, né? Exato. Então, quem tem business tem essa coragem potencializada, porque, novamente, está se arriscando a alguma coisa. Sim. E é por isso que eu gosto, porque é muito fácil trabalhar com pessoas que têm coragem. Sim. Mais uma vez, sem julgamentos. Quem não tem, a Quem gente também consegue teve, né? olhar, a gente consegue desenvolver. De melhorar o relacionamento, acho que é importante de qualquer maneira. Tem um livro que fala A Psicologia do Dinheiro, que ele traz essa proposta. Mesmo se você trabalha para alguém e usa o seu dinheiro para fazer investimentos, você ainda precisa entender como você se comporta com o dinheiro. Sim, porque senão você vai ficar muito volátil nos altos e baixos da bolsa, por exemplo. Né? Vai querer colocar o dinheiro na hora errada ou tirar o dinheiro na hora errada, que não vai ser eficiente para você alcançar as coisas que você quer. Sim, total. A mesma coisa investir em propriedade. Se você está muito apegado à propriedade, se você vai investir como uma propriedade de investimento, por exemplo, né? E aí você está apegado de como que vai ser o chão, como que é o lustre. Você pode não tomar a decisão errada. A decisão mais eficiente para o seu investimento, né? Para você conseguir os resultados que você quer. Que legal. Então, essa parte comportamental, independente de business ou não, ela é muito importante de ser estudada. Total. Só que ainda é uma área muito nova. E é uma área que exige muita coragem, de qualquer maneira. Porque é olhar para dentro e falar assim, será que eu realmente sinto medo, vergonha? O que tem por trás as crenças, dessa conversa sobre dinheiro? Entendi. Que legal. E a primeira turma que você fez não foi agora, né? Como é que foi isso? Já faz 2 anos que eu faço esse trabalho como terapeuta. E o projeto com a Mari é algo mais recente, que a gente começou no início desse ano e que já está dando muito certo. Inclusive, tão certo que esse ano foi o primeiro ano que eu parei de fazer os serviços contábeis. Ah, que legal. Pois não precisei mais fazer. Não precisei financeiramente e já não tinha mais tempo. Quando não tinha mais agenda. Não tinha mais agenda. Quando eu fui olhar minha agenda para falar, tá chegando a tax season,
vamos abrir a agenda aqui para ver os horários de atendimento. Não tinha, o tempo estava todo dedicado para mentorias. Sim. Então, como é a minha paixão, eu fiz um curso, tenho um curso lá gravado para ainda ajudar as pessoas que estão chegando a ter esse conhecimento. Sobre táxi. Sobre táxi. Entendi. E eu acho que é importante ainda esse conhecimento, é um conhecimento complementar. É uma área de como lidar com o dinheiro, né? Gerir o dinheiro é importante, mas não é a única. E é isso que hoje é o meu desafio, de fazer as pessoas entenderem isso. Entendi. E hoje quais são os cursos que você dá, as mentorias que você tem? Elas são online, são presencial? Quais produtos você oferece? Sim. Hoje eu tenho as mentorias que são todas online. Tá? 1 a 1? Eu tenho em grupo. E eu tenho a Aquamária 1 a 1, que é para negócios. Daí que é para negócios. Para negócios. Entendi. Que essa de negócios, o que vocês fazem? Vocês ajudam a pessoa a desenvolver o business plan? Ou é para quem já tem negócio? Não, é para quem já tem negócio. Tá. A gente já atendeu pessoas que nunca tiveram uma venda, mas já tinha a ideia do business rodando, já tinha o nome, já tinha o produto, já, né, o serviço. E a gente já atendeu empresas com faturamento acima de 1 milhão. Então, a gente já viu todo esse cenário. Legal. E a gente entra dentro da empresa com a pessoa, entende todos os processos operacionais, a jornada do cliente, vê tudo como uma empresa funciona e a gente consegue direcionar. Entendi. E eu falo que o business não cresce mais do que o dono está proposto a crescer como pessoa, né? No desenvolvimento pessoal mesmo. Sim, total. Principalmente um business que está começando. Então, eu cuido de toda essa parte de entender a história do dono, o que ele está proposto, qual que é a conexão com a contribuição que ele tem. Eu acho que terapia mesmo. É uma terapia mesmo. Qual que é o relacionamento dele com o tempo. E aí tem várias coisas aqui que a gente ainda nem falou, que é sobre... Eu vejo o dinheiro sendo um resultado da nossa criatividade, da nossa contribuição e da nossa consistência. Então, se a gente tem ideias, a gente contribui para a necessidade das pessoas, resolver problemas, e a gente faz isso com consistência, o dinheiro é uma consequência disso. Ele vai aparecer. Então, ver como a pessoa se relaciona com a comunicação, com vendas, com gestão de tempo. Eu cuido de toda essa parte e a Mari vai para os números. Então, quanto que está fazendo, qual que é a margem de lucro, quais são as partes que podem ser otimizadas no processo de entrada, venda e saída do cliente. E ela vê toda essa parte. Que então, legal, assim, vocês se complementam bastante, complementa, né? Tanto que a mentoria chama Integrate, que é uma integração desses dois mundos, o interno e o externo, para fazer a pessoa realmente alavancar o business. E a mentoria em grupo já tem um outro foco? Sim, a mentoria em grupo é um processo de expansão de consciência mesmo, de entender os pilares. Ainda são assuntos que eu trato na mentoria individual também, só que na individual eu e você, a sua história, entendeu? Sim, no grupo é a parte de conhecimento, é uma expansão de consciência, de tipo entender quais são os pilares. A gente vai passar pelos níveis de consciência, a gente vai passar a entender também como a pessoa é inteligente emocionalmente. Sim. A inteligência emocional financeira tem específico para isso. Também como as pessoas se comunicam. A comunicação, Daniel, é uma coisa muito interessante, porque eu acredito que as palavras, elas têm poder. Que são como se fossem feitiços. Porque através do que a gente fala, a gente está criando pensamentos. E esses pensamentos, lembra, ele traz as emoções. Sim. E eles trazem os comportamentos. Então, se eu estou reclamando o tempo todo da vida, porque ser imigrante é difícil, porque abrir um business na Austrália, porque o governo só quer tirar o meu dinheiro, porque meu chefe não me reconhece. Sim. Se você só está proclamando esse tipo de coisas negativas, você vai sentir coisas negativas e você não vai ter vontade de fazer nada. Então, ser intencional na nossa comunicação é algo que propulsiona e reflete diretamente na nossa vida financeira, de verdade. Entendi. Eu queria assim que isso fosse o que as pessoas entendessem de ter contato comigo. Eu sou muito intencional nas minhas palavras. E quando eu converso com pessoas, eu sempre estou analisando quais palavras ela escolhe. Posso dar um exemplo? Pode. Tem um exemplo que é a palavra do momento, é a ansiedade. As pessoas... tô ansiosa. Hoje tem um evento hoje à noite, eu tô ansiosa. Ao invés de falar que tá entusiasmada.
ou excited em inglês, né? Fica mais bonito, mas em português entusiasmado, empolgado. Animado. E como o nosso corpo reage o cérebro, a né? isso, os químicos que feitos no nosso corpo, quando você fala ansiedade pressupõe medo. Então, você tá feliz, excited, que você vai encontrar a galera, vai aprender coisa nova, mas você tá falando pro teu corpo, que já tá todo tenso ali, meu Deus, eu tô ansiosa. E às vezes parece que é besta, mas não é. Isso vai building up, vai construindo aquilo dentro de você. A mesma coisa, quando a gente fala ganhar dinheiro, é uma outra palavra. Em português a gente fala muito isso. Muito. Em inglês é I make money, eu faço dinheiro. Entendi. Então, quem ganha dinheiro é criança, é a pessoa que está lá pedindo esmola. Você faz dinheiro, adulto faz dinheiro. Isso, a diferença dessas palavras é o poder pessoal. Eu faço acontecer, eu faço dinheiro. Né, tem uma troca ali do que está acontecendo. Então, mais uma vez, um dos cursos que eu fiz foi o curso de hipnose. E eu acho que é por isso que me trouxe muito essa consciência da comunicação. Porque quando eu fiz o curso de hipnose, eu falei assim... Gente, eu não aprendi nada. A sensação foi... Porque o que a gente aprende no curso de hipnose é a mudar a tonalidade da nossa voz, a falar coisas que não estou fazendo agora. Então, é só trazer a pessoa para um estado em que o cérebro dela tire ali a parte da consciência cognitiva, né? Tira aquela parte da análise crítica, na verdade. Então, a todo momento em que a gente não está com a análise crítica acionada, ativa, para ouvir, filtrar e entender o que serve para mim, nós estamos hipnotizados. Então, sentar para assistir um filme, eu vou assistir aqui uma novela ou um jornal nacional. Qualquer coisa que você for assistir. Sim. Ouvir rádio também, ouvir notícias. Tudo que você está absorvendo, se você está relaxado e não está prestando atenção, você está hipnotizado. Entendi. E aí o que acontece? Tem esse jogo de notícias, de social media, de pessoas, content creators, né, criação de conteúdo que estão ali a todo momento insinuando como a vida é difícil, como tem que batalhar, que é assim mesmo. E você está lá naquele estado de absorver aquilo, acreditando naquilo tudo. Então, e aprende a se comunicar dessa maneira, porque você ouve dessa maneira e você fala dessa maneira. Entendi. Então, você ouve a galera falando que ganha dinheiro, aí você vai lá e fala que ganha dinheiro também. Começa a imitar. Você ouve que a galera tá ansiosa, a ansiedade para ir encontrar a galera, então eu tô ansiosa para encontrar a galera. E aí essas palavras vão construindo essa tensão, essa falta de confiança, de acreditar na capacidade que você tem de criar a sua realidade. Caramba, que legal. Comunicação. E como é que você vê o antes e o depois do seu com relacionamento ao dinheiro, assim, depois desses cursos, depois dessa própria mentoria? Porque, óbvio que para ajudar outras pessoas, você também precisou passar por esse processo de transformação, né? Sim. Para mim, pessoalmente, eu acho que foi um processo de entender que não existe o tamanho único. Porque como indivíduo, o nosso contexto ele é muito diferente. Mesmo a gente falando que nós viemos do Brasil e é um país de terceiro mundo, se a gente for ver o contexto do Brasil, que foi um país muito explorado. Sim. Então, a gente traz muitas coisas que são traumas, assim. Exato. Muitas histórias, muitos traumas, muitas justificativas também. Só que como indivíduo é a nossa responsabilidade olhar para isso e falar como eu posso fazer diferente, como eu posso transformar as realidades. E isso é único. Eu acredito muito que, como seres humanos, a gente, mais uma vez, pode parecer que é todo mundo igual, tem 2 pernas, 2 braços, tá aqui, mas a nossa contribuição é única. A forma que a gente vê o mundo é única. E isso que é o incrível. E quando a gente se conecta com isso, é só aprender. É o autoconhecimento. Entendi. Então, primeiro a gente se conhece, entende como a gente funciona, e aí a gente se autodesenvolve. Então, quando eu converso com os meus mentorados,
não tenho, assim, um padrão que eu uso. Tá. Tanto que as mentorias, ela tem um padrão de conhecimento, mas a luva serve customizada para cada pessoa, sabe? Entendi. Porque vai depender do histórico da pessoa, vai depender do contexto, vai depender dos traumas, vai depender de um monte de coisa. De muitas coisas. Tem muita variável. Mas o que eu acho em comum, que existe em comum entre os meus mentorados e que foi em comum para mim, é a decisão. Decisão de mudar. A decisão de mudar e a coragem. A coragem e a decisão. Então, tipo, a decisão, ela elimina todas as outras possibilidades. Então, quando você fala, eu tô tentando fazer algo diferente. Por muito tempo eu tava, eu tô tentando me achar aqui. Tô fazendo vários 10 mil cursos. Quando eu falei assim, tá, enough, eu já sei o que eu preciso para contribuir com a vida das pessoas. Porque pode continuar fazendo curso, né? Pode, exato. E aí não age. Tem um monte de gente que faz vários cursos e... Sim. Paga várias coisas e não muda nada. Aí abre vários business. Tô aqui tentando fazer um business dar certo. Não, decide qual é o business que você vai fazer dar certo. E vai atrás daquilo. O que eu preciso para isso dar certo. Entendi. E o que você falhou, por exemplo, em outros business, que nem o seu restaurante? O que aconteceu? Sim. O restaurante, eu acho que a falta de foco, o primeiro ponto, porque eu estava envolvida totalmente na faculdade e o responsável pelo restaurante era o meu ex. E aí tinha vários problemas de gestão. Eu ainda não tinha o mindset que eu tenho hoje também, de conseguir observar essa parte comportamental. Então, estava desviado o foco e a atenção, realmente. Por quantos anos que vocês tiveram no restaurante? Ele teve restaurante, acho que durou 2 anos. Foi. E aí decidiu fechar, não estava virando financeiramente? Eu terminei antes dele decidir fechar. Entendi. Então, aí também não... O restaurante era mais dele do que o seu? Ou... Entendi. A gente decidiu 2 caminhos, né? Então o caminho da faculdade era um e o restaurante era uma outra restaurante opção. Entendi. Aí eu fiquei responsável por um e ele por outro. Perfeito. Para você, como é que foi essa mudança de ser uma pessoa que trabalhava para uma empresa, né? Até que você também tinha os seus... fazia o seu serviço de tax, para agora mudar completamente para uma mentoria que só depende de você. Se você não tiver aluno, você não ganha nada, você não paga suas contas, você não investe, você não... Como é que foi? Porque, óbvio, que você traz um medo, né? Você fala assim, mas será que vai ter gente? Será que vai dar certo? Sim. Eu acredito que tem 2 possibilidades sempre. Então, tem a possibilidade do medo. E nessa possibilidade do medo eu paraliso. Porque eu vou ficar, como que eu vou conseguir pessoas? Será que as pessoas vão entender sobre o meu trabalho? Será que elas vão aceitar pagar o ticket do meu trabalho? E tem a possibilidade o que eu ofereço é incrível. Mudou a minha vida e eu acredito que vai mudar a vida de outras pessoas. E vale o que eu cobro, porque vale além. Tem pessoas que fez a mentoria comigo e com a Mari, que fizeram dinheiro em 4 semanas da mentoria de 5 meses, praticamente. Então, eu acreditar, confiar, é o primeiro passo. Isso de qualquer business que você vai fazer. Você precisa acreditar que aquilo vai dar certo em primeiro lugar. Independente. E eu vejo também a questão de, tipo assim... que também são os 2 caminhos. Nossa, depende de mim, vai ser muito difícil, como que eu vou dar conta? E um tipo assim, só depende de mim, cara. Eu não preciso, sabe? Eu não preciso dar autorização de ninguém. A minha autonomia é maravilhoso. Então, é esse approach, é essa atitude de... São 2 mentalidades diferentes, São 2 mentalidades diferentes. Mentalidade, eu sei que hoje em dia é muito clichê falar isso, mas mentalidade é onde a gente precisa focar. 80% ou mais do nosso comportamento vem das nossas atitudes, de como a gente approach as situações. Você não sentiu dificuldade nessa questão de não ter rotina? Você trabalha numa empresa, e aí agora você está trabalhando para si. O que eu faço? Sim. Qual que vai ser a minha rotina? Sim. Qual meus horários? Hoje você tem isso definido? Sim. A gestão de tempo é um dos pilares que a gente olha também, porque o tempo é o recurso escasso. Né? Muitas pessoas ficam, porque está faltando dinheiro, eu preciso de mais dinheiro. Sim. Mas se eu pergunto para qualquer pessoa, quanto de dinheiro existe no mundo? Sim, infinito. Ninguém tem a resposta. E hoje em dia, se a gente for ver a história do dinheiro, o dinheiro é uma construção de nós, seres humanos, que decidimos criar um valor para um papel, para um cartão de crédito, né? Enfim. E
E hoje o banco imprime dinheiro se tiver faltando, se eles quiserem, se o governo decidir. Então, o dinheiro é a mesma coisa que essa xícara. É uma ferramenta, é um veículo. Por isso que a gente fala não peça por dinheiro, peça por ideias, né? Ideias para contribuir, para conectar. E a gestão do tempo. Tempo, sim, é um recurso escasso. Tempo, eu falo que tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo não é nada além de vida. O tempo Sim. que você gasta é um tempo que você não recupera. Que não Pelo menos o tempo de vida aí para quem acredita em outras vidas. Sim. Então, a gestão do tempo é muito importante, porque muitas vezes não é sobre o resultado final. Não é sobre o 1 milhão, é sobre qual foi a jornada que te levou a 1 milhão. Você curtiu essa jornada? Porque se você não curtiu, esse 1 milhão ele não vai representar nada no final. Ele vai ser a residência que saiu lá atrás. E eu falei, e agora? E agora? Mas e a jornada? Valeu a pena? Sim. O aprendizado, o que você coletou, com quem você se conectou ao teu redor. Tá. Então, essa questão de gestão do tempo é um aprendizado. Eu vejo, quando a gente faz um mapeamento de tempo, entender como que eu estou utilizando o meu tempo, você se permite se conhecer. O que eu gosto de fazer? Quais são as tarefas dentro do meu business que me satisfazem? E quais as que não são? E aí, por um período, eu tenho que, esse é um momento de ser responsável e fazer o que tem que ser feito. E vai chegar um determinado momento que eu vou saber que aquela vai ser uma tarefa que eu vou delegar. Sim. Mas vai passar por uma fase. Sim, lógico. Então, é isso. A gestão do tempo, ela é imprescindível para você ser um bom empreendedor. Legal. Eu queria fazer... Vamos finalizar o podcast, mas eu queria saber se você tem planos para os futuros em relação às suas mentorias, à sua vida pessoal, sua vida profissional. Então, o que você almeja aí para os próximos anos? Ou o que já está marcado, né? Você fazer um jabazinho também, né? Sim. Sim. Vender, né? Adoro. No momento, eu estou fazendo eventos justamente para expandir essa consciência da nossa comunidade brasileira. Você fez lá em Gold? Fiz. Fez aqui? Sim. Já é o 4º ano do evento, na verdade. Eu fiz 3 eventos em Gold. Aliás, é o 3º ano do evento e eu já fiz 4 eventos. Fiz 3 anos do evento em Gold. Aí esse ano eu vim para Sydney, justamente porque é aquilo que eu falei. O primeiro evento eu só fiz. Eu falei, eu vou fazer um evento. Você gostou? Foi como esperado? Foi. Na época, o primeiro evento foi porque eu estava com esses mentores internacionais e eu queria trazer para a comunidade. Teve uma das mentorias que eu investi $30 mil. E eu falei assim, já pensou se eu consigo trazer esses mentores para a comunidade brasileira? O quanto vai agregar? Só que daí uma galera não foi porque era inglês. Mas teve uma galera que foi, que adorou também. Sim. Então, a minha intenção foi foi de juntar essas comunidades. Aí eu fiz o primeiro evento, aí eu fiz o segundo em português para testar o mercado, entender o que ia funcionar ou não. E eu adorei fazer evento. Dá um super trabalho, é bem desgastante. Sim. E é uma delícia. É muito gratificante também. Ver os resultados, as conexões que as pessoas fazem. Como eu disse, eu saí do Brasil não gostando de network para vir para a Austrália e entender, só fazer, só amar network. Então, os eventos é algo que eu quero desenvolver, na verdade. Não até eu preciso dessas mudanças. Eu inicio e depois eu fico bored, então eu preciso que seja algo diferente. Foi por isso, inclusive, que eu trouxe para Sydney. Para me desafiar novamente, porque fazer em Gold eu já estava... tá bom, já conheço a galera aqui. Entendi. E eu quero desenvolver, eu quero tornar o evento em algo talvez de mais dias, que as pessoas possam entrar ali numa imersão e ter conexões mais profundas também do que só algumas horas. Entendi. 12 horas, né? Bastante coisa, foi o dia todo, né? Foram 12 horas. Mas as 12 horas foi, inclusive, para a gente ver que como a gente se relaciona com o tempo é diferente quando a gente faz o que a gente está gostando. Sim. Porque todo mundo saiu de lá super... Teve uma galera que foi pro bar ainda depois, de 12 horas de conhecimento. Então, a turma foi bem legal que tava lá. Gostou, né? Foi.
Então, os eventos é algo que eu quero continuar desenvolvendo. Tá. As mentorias também, como eu disse, essa mentoria com a Mari veio agora de uma maneira despretensiosa e se tornou em algo muito incrível. Que legal. A Mari foi pro Brasil casar, tá em lua de mel, tá voltando. Parabéns pra ela. Parabéns pra Mari. Tudo tá de lá bom. na Europa agora. E quando ela voltar, a gente vai reestruturar também, entender para onde a gente quer ir. Sim. E as mentorias tornar mais em produtos que a gente consiga escalar também para trazer essa consciência para mais pessoas. Legal. As mentorias, elas são perpétuas, assim? Tá aberto para o ano todo para quem quiser? Não, a mentoria em grupo é turma. Turma, tá. Sim, são turmas. Você abre em certas épocas Em certas épocas. Tem uma turma que vai começar agora, a turma 6. E esse ano eu ainda vou fazer mais uma turma. 6 de... Agora é 6 de outubro. 6 de outubro. Já foi, já tá abrindo. Já abriu. Já fechou. Já fechou. A turma 6. A turma 6, desculpa. A turma 6 vai começar agora, em outubro. Mas já tá fechada. E aí a gente, talvez em dezembro, vou abrir uma outra turma. Tá. E a mentoria com a Mari, que daí é num nível individual. A gente tem pego por volta de 4 business por mês. 4 business por mês. Então a gente já tá com business... A gente já tá com o mês de outubro fechado. Agora só novembro. Com vagas para novembro, para começar em novembro. Tá. Tem uma lista de espera? Como é que funciona? Tem uma lista de espera. No meu site, Laura Cacau, você consegue ver as 2 mentorias, a mentoria de grupo e a mentoria individual, que é a Integrate. E consegue fazer o teste dos arquétipos também. Que legal. Esse teste ele é gratuito? Ele é gratuito. Esse teste você consegue ver quais os arquétipos. Aí vai ter que ser um outro podcast. Vou ter que voltar para falar dos arquétipos. Vou ter que voltar né? para Sidney. Vou falar dos arquétipos, porque só isso é muito incrível. É gratuito no meu site, Laura Cacau. Você consegue ver. E em breve vai ter uma masterclass dos arquétipos também, pra galera que legal. interpretar o teste, né? Porque o teste... Só dá o resultado lá. O teste dá o resultado. E aí entender o que aquele resultado tá refletindo influencia na sua vida e da como pessoa. Influencia pra mudar. Que legal. Exato. Então é isso. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a você. Você gostou do podcast? Adorei o podcast. Eu gosto muito de pessoas que unem a nossa comunidade, que trazem elas, tiram elas do medo, mostram para elas outras oportunidades. E é por isso que eu realmente admiro muito o seu trabalho. Obrigado também. Adorei ter te conhecido no evento lá. Foi mês passado, né? Fazem 2 meses já. 2 meses? Foi em agosto. Meu Deus do céu. Tá passando muito rápido esse ano. O seu sobrenome é Cacau mesmo? É Cacau. Gente, você gosta de chocolate? Adoro chocolate. Faz sentido. Sim. Então. Sweet as chocolate. Cacau, obrigado por ter vindo. Obrigada. Gente, sigam a Cacau nas redes sociais, que é Laura Cacau. Laura Cacau. Laura Cacau, faça assim. O conteúdo, você também compartilha o conteúdo, né, que você ensina pra galera. Sim. Meio que um teaserzinho, assim, informação pro pessoal. Sim, tenho bastante coisa aí no Instagram, sou eu que respondo, então pode entrar em contato. Tá sempre em contato com a galera. Pode entrar em contato no Instagram, sou eu mesmo que respondo. Aqui eu não fico abrindo caixinha de pergunta, chega na lata e pergunta manda mesmo mensagem. E eu respondo e tá tudo certo. E é isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, gente. Também se inscrevam no canal do YouTube do Equalizando, sigam lá no Instagram, Equalizando. Façam parte do grupo Brasileiros em Sidney 2023, se vocês estão aqui, estão vindo para cá, têm curiosidade. Todo mundo é bem-vindo lá, como a Cacau falou, a comunidade aqui se ajuda bastante. E essa é a ideia do grupo e do próprio podcast. E até uma próxima, tá bom? Valeu. Valeu, obrigado aos patrocinadores e até o próximo episódio. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Arrasamos.